Alto Goldield é o típico garoto introvertido e quieto, que teve a sorte de ser aceito na Academia Real de Magia com uma bolsa de estudos. Alto se saiu bem no primeiro ano passando em todas as disciplinas acadêmicas. No entanto, as coisas complicam no final de seu primeiro ano. Embora Alto ainda seja brilhante, ele tem um grande problema: ele não consegue convocar um familiar, e isso faz com que todos fiquem à frente dele, pois todos podem invocar um familiar quando quiserem. Desesperado, Alto sabe que a ausência de um familiar pode lhe custar seu ano letivo, então seu desespero lhe guiam para formas ilegais. Mas mal sabia ele que estaria prestes a convocar um grande problema frio, malvado e com 106 de drama de enredo. No ano de sei lá, ao se aproximar do final do primeiro ano, mais um dia se passa normalmente para todos. Então, após as aulas, Alto vai até a sala dos professores conferir suas notas semestrais. O professor o elogia por manter suas boas notas. Porém, ele diz a Alto que ele tem que conseguir conquistar um familiar se quiser continuar com sua turma, o que deixa Alto triste. O professor, porém, o acalma, dizendo a ele que tudo tem seu tempo certo. Esperançoso, Alto agradece ao professor pela informação e sai de seu escritório. No corredor, ele encontra sua amiga de infância Lia, que tem uma queda nele. Ele conta a ela sobre seu risco de reprovar enquanto demonstra uma expressão negativa. Lilia faz o possível para melhorar seu humor, mas Alto sabe que precisa fazer algo rápido. Se quiser estar na mesma classe que Lilia no próximo ano, ele agradece a Lilia por ouvi-lo, e vai até a biblioteca em busca de algum texto que possa ajudá-lo. Depois de caminhar alguns metros na biblioteca, um livro muito antigo cai em sua cabeça. Curioso, Alto pega o livro que caiu. No entanto, assim que o olha bem, ele o leva para casa apenas para descobrir que era um livro antigo de invocações. Ele então recria o círculo mágico do livro. Assim que termina, ele começa a falar as regras, mas é aí que o chão começa a brilhar. Surpreso, Alto aproveita que as coisas estão funcionando e rapidamente pinga uma gota do sangue. Nesse momento, uma misteriosa mulher surge, mas não era apenas uma simples mulher, ela possuía todos os dramas intactos de alto nível. Nesse momento, após conhecer seu invocador, a mulher prende o coitado no chão enquanto lhe pergunta o que tanto deseja. Alto então reúne suas forças e ordena a mulher para se tornar sua familiar. Surpresa, ela aceita seus termos iniciando o processo de contrato. No entanto, ela exige um pagamento de mana, e após coletar um pouco de mana dele, Alto fica exausto. Ele pede para ela vestir algo urgente. Por sorte, ela obedece e procura algo no guarda-roupa dele. Assim que se veste, ela se une a ele no sofá. Inicialmente ela lhe parabeniza por ter conquistado esse feito incrível, mas Alto não demonstra muita animação, e isso a deixa curiosa. Ele explica que nunca conseguiu convocar um familiar. Ela revela que ele nunca conseguiu um familiar, pois seu imenso poder mágico fazia todos os seres escolherem fugir dele. Mas é aí que ele se lembra que demônios são seres muito poderosos, alguns até já destruíram reinos. Ele então a pergunta por que ela não quebrou o pacto e se libertou. A mulher responde dizendo que se quisesse, poderia tê-lo matado assim que o viu, mas preferiu seguir a grande reserva de mana que a chamava, além de ser grata por ter sido liberta do selamento no livro. No dia seguinte eles vão até a escola para o teste final, e assim que viu os dois, o professor não acreditou, até ver o selo de familiar nos grandes status da Milf. Por outro lado, sua amiga Rosinha não fica muito contente ao vê-lo com uma bela mulher ao seu lado. Durante a aula, o professor tenta repreendê-los por ficarem agarrados, mas logo ela fala que todos os alunos estão com seus familiares, e como ela também é um, não existe problema, o que faz o velho desistir. Após a aula, Lilia vai até ele, para desafiá-lo para um duelo, e caso ele perca, ele terá de deixar sua familiar no dormitório, a menos que sua presença seja necessária na sala de aula. Ao ouvir os termos, Vermelho pergunta o que ela fará caso perca, e é aí que Lilia começa a se retorcer com alguns gestos peculiares. Algum tempo se passa, e finalmente o duelo começa, e confiante de uma vitória rápida, Lia invoca seu familiar, um espírito de vento de alta classe, o que deixa Vermelho impressionada não só com o familiar Rank A, mas também com a confiança da garota em acabar com o duelo rápido. Lilia lança seu melhor ataque, deixando Alto nervoso, mas Vermelho consegue bloquear o golpe com facilidade. Então chega a vez de Vermelho contra-atacar, e usando uma técnica secreta, ela faz Lilia cair no chão. O duelo então termina, e Alto usa sua vitória para pedir a garota para ser amiga de sua familiar. O mesmo vale para Vermelho. De volta a casa, ela revela o óbvio, e conta que a garota gosta dele e agiu por ciúmes. Mas também revela que ela precisa recompor mais mana, e conta que existem outras maneiras de coletá-la. No dia seguinte ao duelo, os dois voltam para a academia, e Alto percebe que todos estão olhando para eles, e quando ele tenta avisá-la, um familiar de Rank S corre em direção a eles.
Vermelho então resolve o problema com um POC no dragão. Cortamos para um discurso do diretor parabenizando aos alunos que irão avançar de ano. Ao mesmo tempo, os colegas de Alto ficam perdidos em meio ao público. Então, após a graduação, os calouros do segundo ano vão para uma aula com uma senhora rebaixada. E assim que termina, Lia corre atrás dele para impedir que os dois fiquem sozinhos, porém os três são parados por um veterano chamado Surge. O mesmo reclama que Vermelho atacou seu dragão mais cedo, e quando ela começa a tirar sarro dele, outro veterano chamado Rex resolve se meter na confusão. Então Alto, bem sorrateiro, usa uma magia de síntese de gelo para prender os dois, porém Rex resolve invocar seu dragão, ou melhor, um dinossauro. Então quando os jovens ficam assustados, ele oferece a opção de Vermelho se desculpar em particular com ele, se me entendem. Isso acaba deixando Alto bravo, a ponto de se pôr na frente dela. Ao ver a ação dele, ela resolve devolver seu mana coletado, permitindo que ele recebesse seu próprio mana em um nível massivo. Assim ele consegue derrotar o dinossauro e seu mestre. Agora em casa, ela pergunta o que ele quer para sua vida. Então ele revela que existem 4 categorias de magos, sendo Gold, Silver, Bronze e Aprendiz. Porém a maioria nem consegue chegar ao rank Silver, mas mesmo assim ele deseja ascender ao rank Platino, uma classe exclusiva dada apenas pela coroa a magos que fizeram um grande feito pelo reino. Ao ouvir seu objetivo de vida, Vermelho lhe dá um grande abraço e promete realizar o desejo de seu mestre, porém antes disso ela precisa recarregar seu mana. No dia seguinte o pobre coitado mal consegue andar de tanto que foi espremido, e assim que chega à escola, eles se deparam com Lia, porém um nobre repetente, que está acompanhado por sua serva que também estuda na academia, se aproxima deles. Ao mesmo tempo, um professor vem até eles, e pede aos 3 melhores da turma para irem até o diretor. Assim que chegam à sala, um velho resolve dar um teste a eles para ver quem seria o representante de turma. O teste é coletar uma flor de fada até às 18 horas. Agora na Floresta Encantada, mesmo não sendo um dos 3 melhores da turma, Marcos, o jovem nobre repetente, resolve acompanhar sua serva Charlotte entre os 3 para a vaga de representante, porém ele só vira um atraso, após ser devorado por uma planta. Sem perder tempo, eles vão até a Pedra do Leão. E ao chegarem se deparam com um Cérbero. Lia percebeu que o animal está doente, então toma uma poção de invisibilidade. Porém a poção não funciona com roupas, então ela remove tudo para usar 100% do efeito. Enquanto isso, Vermelho aproveita do momento sozinha com o Prota, e resolve extrair até a última gota do coitado. Por sorte, as perversões dela permitem que ele aumente seu poder, e consiga salvar Lia de virar almoço. Vermelho então resolve aplicar um golpe final para resolver o problema, mas no fim, após o efeito da poção passar e ele ver tudo de Lia, a garota deixa a flor ser levada por uma cortina de vento, parando apenas na frente da Charlotte. Então com permissão dos dois, a garota assume o posto de representante da turma 2. Alguns dias se passam, e no caminho da academia, Alto acaba comprando um crepe para ela experimentar. Assim que chegam à academia, todos ficam admirados com o esquadrão de cavaleiros de dragões que sobrevoam o lugar. Cortamos para o final das aulas práticas, onde Marcos revela que a capitã do grupo de cavaleiros é uma veterana da academia, que já possui o rank Gold, além de ser a representante de sua turma. Ao ver que Alto ficou animado em querer ser como a presidente, ela se aproxima dele e fala que ele também pode conseguir tudo isso e ir além com sua ajuda. Agora no vestuário, Lia reclama da ousadia de sua rival, e promete revelar a verdade por trás dela. Por outro lado, Vermelho acaba invadindo o vestuário dos garotos para ver Alto se trocar, o que deixa Lia com inveja e irritada ao mesmo tempo. Porém, a atenção de todos se vira para o grupo de cavaleiros que caminha em sua direção, e quando passam por eles, os olhos de Vermelho se cruzam com a capitã do grupo, levantando a dúvida na mesma sobre quem é a misteriosa mulher. Agora na casa, ele começa a se perguntar se um dia conseguiria virar um Gold, e é só aí que percebe a presença de Velme atrás dele. Ela o prende na parede e conta que para ele ficar mais forte, ele terá de se fundir a ela. De volta à escola, Alto descobre que Rex está na enfermaria, devido a uma surra que tomou da capitã por ter perdido um duelo para um calouro. Após uma breve conversa com o Ruivo, Alto resolve ir desafiar a capitã para um duelo. Durante o caminho, Lilia tenta lhe convencer a desistir, afinal não é sua responsabilidade lutar por todos. No entanto, Alto agradece pela preocupação, mas ele sabe que somente assim poderia repreender ela por sua atitude estúpida e egoísta. Assim que chega até a arena, a capitã lhe pergunta se ele sabe o tamanho do problema que arrumou. Mas assim que ela nota que Alto não se importa, ela lhe diz que irá ensiná-lo a não desrespeitar seus superiores de escalão. Ela invoca seu familiar, um grande dragão platinado. Rapidamente, Alto corre até Velmily para combinar em sua mana enquanto todos assistem ao espetáculo incrédulos.
Ao vê-los, a capitã se surpreende ao ver a mana dourada emitida pelos dois. Alto dispara uma parede de gelo, a qual ela facilmente destrói com sua bola de fogo. Nesse momento, ela contra-ataca, mas Velme lhe entra no caminho lhe protegendo. Ela questiona a capitã do porquê está sendo tão agressiva com um aluno do segundo ano. Em resposta, ela diz que ainda está pegando leve, e é aí que ela dispara uma onda de chamas neles. E devido à massiva onda de explosões, Velme lhe cai de joelhos. Ao vê-la caída, Alto dispara pedras de gelos nela, o que surpreende Chris. Ela percebe que mesmo que ele seja do segundo ano, ele não possui fraquezas, então ela dispara um ataque pesado. Porém, Velme novamente consegue bloqueá-lo. Isso chama a atenção de Chris. Ela pergunta a Velme se ela não é uma simples maga. Em resposta, Velme lhe diz que isso não é da sua conta. Nesse momento, ela se vira para Alto dizendo estar pronta para um ataque final. Ambos fundem sua mana para um ataque em larga escala e assim que disparam várias lâminas de gelo, a arena é tomada por uma grande explosão, mas quando acharam que tinham ganhado, Chris aparece montada em seu dragão. Ela diz que todos que são incapazes de dominar um dragão são inferiores. O mesmo vale para dragões sem asas, como no caso de Rex. Afinal, o poder de um dragão não é apenas sua poderosa chama destruidora, ou sua poderosa mordida capaz de destruir rochas, mas sim suas asas, suas poderosas asas capazes de cortar os céus e lhes dar supremacia aérea sobre todos. Ao mesmo tempo na escola, um dos representantes se levanta para ir, curioso. O segundo pergunta se ele não ficará para ver o final. Em resposta, ele diz que o resultado já está definido e vai embora. De volta à arena, Velme ainda se recuperando dos ataques, diz a Alto para continuar armazenando mana enquanto ela bloqueia as ondas de ataques do dragão. Do alto, Chris grita para eles que não importa se consegue invocar um familiar ou não, pois se o mesmo não possuir asas como um dragão, ele é inútil como qualquer outro lagarto que rasteja no chão. Nesse momento, Alto se lembra do quão incrível e diversificado são familiares de todos. Chris lhe diz que se tudo isso é verdade, então ele deve vencê-la no duelo e provar que seu ideal é o certo. Velme concordando com as palavras dela, ela diz a Alto para ambos vencê-la e destruir seu ideal de supremacia, determinado a buscar justiça por todos. Alto junto a Velme combinam sua mana em poder máximo, o que deixa Chris impressionada ao ver a massiva mana dourada, ainda mais quando percebe que o duelo se estendeu por mais tempo que o esperado. Prontos, os dois disparam um grande cristal de gelo, forçando Chris a revidar o ataque, mas assim que a fumaça some, ela não os encontra, e graças à cobertura criada pela fumaça, os dois conseguem se aproximar dela silenciosamente, e é aí que ele pula no dragão e usa um cristal para rendê-la. E graças à sua vitória sobre uma veterana, ele recebe uma calorosa atenção. Por outro lado, Lia se retorce de ciúmes e bola um plano para se livrar das garotas. Um professor chamado Obsidian aparece para parabenizá-lo pela vitória, mas também o repreende pela ação irresponsável. Cortamos para o Clube de Dragões, onde Chris faz um rápido pedido de desculpas a Rex por suas ações. Voltamos ao quarto de Alto, onde Velme vai até a cama dele e tenta o beijar, mas quando ele diz que ela só deve fazer isso com alguém amado, ela revela que o ama e pede uma compensação por ajudá-lo na luta de mais cedo, e é aí que ela percebe que ele não vai fazer nada. Então ela pula em cima dele para coletar sua recompensa. No dia seguinte o coitado mal consegue caminhar. Por outro lado, ela está feliz, mas as palavras dela ativam sua curiosidade. Então ele vai até seu professor para saber se um demônio pode se apaixonar por um humano. Ele revela que existe um registro sobre algo semelhante, onde uma mulher passou a ser controlado por um demônio, e passou a coletar fluidos mágicos dos homens. Então ela virou uma sucubu e vive sempre atrás de mana. O que fez ele ficar pensativo. Então em sua casa, Velme percebe que algo está errado, e quando ele pergunta se ela está com ele só por sua mana, ela responde dizendo que vive com ele por amá-lo. E assim que ela percebe o nervosismo dele, ela o beija. Então é só aí que ele percebe que ela não drenou nenhum mana, mas sim transmitiu seus sentimentos, e após ter sua dúvida respondida, ela o cobra para que ele tome mais iniciativa com ela. No dia seguinte, os dois vão até a aula felizes, mas sem saberem bem próximo deles, uma aluna acabou de ser encontrada em coma, o que gerou uma reunião de emergência dos alunos do conselho estudantil. A garota encontrada é nada mais nada menos que classe Silver, um dos rankings mais desejados pelos alunos. Ao cair da noite, Alto começa a coletar todas as informações que possa usar em seu relatório escolar, e para evitar que alguém descubra que Velme não é uma simples familiar humana como todos pensam, ele começa a pensar em algo, mas assim que nota ela se despindo, ele tenta argumentar, mas ela o puxa para que possa coletar as medidas com mais precisão. Mas eles não estão sozinhos, pois além da familiar, Lia e Charolles estão do lado de fora. E assim que a pequena conta tudo o que viu no quarto, Lia resolve tomar outra poção de invisibilidade e pega uma cópia que fez da chave de Alto, meio preocupante, mas bora.
Durante o caminho do dormitório, ela passa por um figurante e assim que entra no quarto, se depara com Alto coletando as medidas dela. E quando ele se aproxima da estante de livros, ele acaba tocando em um ponto sensível de Lia, deixando a pobre garota vendo estrelas. Provavelmente muitos já devem ter visto essa cena em algum corte em vídeos curtos. Cortamos para o clube, onde encontramos Chris usando sua cara para varrer o chão, e um Rex usando umas paradas preocupantes. Um flashback do dia em que Rex conseguiu invocar um ovo. Nesse dia uma garotinha loira conhecida como a prodígio da escola, elogia o tamanho de seu ovo. Seu nome era Chris San. Voltamos ao Prota, que procura algo para o jantar, mas logo é chamado por Velmily, que pede para ele comprar doces para ela, mas quando ele percebe estar quebrado, ele tenta disfarçar e ir embora. E é aí que percebe que ela começa a agir igual uma criança. Então, após um acordo, ele aceita comprar alguns doces, mas logo ambos são interrompidos pelo amigo de Rex, que pede ajuda aos dois. Cortamos para o clube, onde Chris tenta se defender de Annie, mas as coisas não saem muito bem para ela. Por sorte, Alto e os outros aparecem a tempo, para desviar a atenção de Annie. Ao vê-los, ele libera uma massiva energia de mana, que acaba chamando a atenção de Velmily. E quando todos se prepararam para o combate, uma garota aparece invocando sua espada caolha. E com muita facilidade, ela consegue neutralizar Rex. Ela é Helena Kimberlight, a presidente do corpo estudantil. Após o fim da confusão, Rex desmaia fazendo Chris correr até ele desesperada. Por outro lado, Helena se aproxima de Velmily para tentar descobrir se ela reconhece a sombria mana. A mesma apenas responde com uma dúvida. De volta à academia, um grupo de elite do conselho debate sobre o incidente de Rex, deixando Chris enfurecida por seu brinquedinho virar caso de investigação. Voltamos ao trio, onde Lia comemora a temporada de teste para rank bronze, mas Alto não se importa muito, pois Velmily não está bem ultimamente. Do lado de fora, ela caminha próximo ao bosque, onde se depara com o professor Obsidian. Ela o avisa que sabe que ele apronta algo, mas não se importa com suas traquinagens, desde que não toque em Alto. Isso chama a atenção do professor, que para manter seu segredo, ele corre aplicar um vírus de mana em seu pescoço. De volta à sala, Lia começa a tentar criar um clímax com o Prota, mas logo a mão dele começa a brilhar, seguida de uma enorme energia de mana. Isso acaba fazendo todos da elite escolar sentirem o poder e partirem para a batalha. Mas Helena acaba sendo parada no caminho por um ser misterioso. Ao chegar ao local, Alto reconhece seu professor, então de forma inocente ele tenta perguntar o que está acontecendo. Seu antigo mestre então revela tudo para ele, falando que ele é o responsável por criar e testar em alunos o vírus que amplia mana para a criação de monstros. Após ouvir a verdade, Alto libera o sentimento de ódio por seu ex-mestre. Isso ativa sua massiva mana, e como Velmily ainda possui o laço de mestre e servo, ela destrói as correntes e parte para eliminar o professor. Mas antes de ser atingido, Alto se lança entre os dois. Ao perceber o que fez com o jovem que a salvou da escuridão, ela se transforma por completo em um monstro, mas antes de algo pior acontecer, ele consegue usar suas últimas forças para trazê-la de volta. Após voltar ao normal, ele cai morto no chão, e antes que Lia desabasse em tristeza, ela utiliza o poder de seu beijo para curar suas feridas e restaurar seu coração desfalecido. Desesperado ver a cena, o professor aplica o vírus em si mesmo, fazendo que todo seu corpo fosse deformado para um treco inomeável. E após um discurso bem patético e clássico, Velmily resolve acabar com o serviço aplicando muita democracia e liberdade. Alguns segundos se passam, e Alto acorda. Lia corre até ele. Por outro lado, Velmily se nega a olhá-lo nos olhos. Algum tempo depois, ela explica para ele que ele só está vivo porque agora ele porta metade do coração dela. Porém isso tem complicações, pois caso ele morra, ela também vai de arrasta, mesmo sendo uma imortal. Um salto temporal acontece, agora no quarto de Alto. Velmily o alimenta com sua mana para manter seu coração batendo. Após isso, ela conta que em alguns anos seu coração voltará ao normal. Então ela irá se isolar em algum livro para não causar mal a outra pessoa, pois no fim, ela sabe que no fundo é um monstro. Ao ouvir tudo, Alto se enfurece com ela, e antes que ela possa se defender, ele acaba prendendo na parede, e revela todos seus sentimentos para ela. Então, aproveitando a coragem, ele a puxa para um beijo, e logo sai correndo. Velmily então percebe que o beijo foi por amá-la e não para se alimentar de mana. Alguns dias se passam. Na academia, as garotas lamentam a morte de seu professor, já os garotos lamentam a ausência de Velmily. E quando eles perguntam o porquê dela estar faltando na escola, ele diz que ela está doente. Cortamos para o pôr do sol, onde Velmily pensa sobre os últimos acontecimentos, e é aí que Lia aparece perguntando se ela é um demônio. Ela então confirma suas suspeitas, porém ela resolve perguntar o que Alto significa para ela, mas ao perceber que ela ficou triste, Lia pergunta o que ela está pensando. Velmily diz que teme sair de controle novamente e causar mais problema.
Isso deixa Lia brava a ponto de dar um cascudo nela, o que a deixa surpresa pela ação da garota. Lia fala que caso algo aconteça novamente, Alto vai conseguir salvá-la novamente, então pede para ela confiar em seu mestre. De volta a casa, Alto pergunta se ela está melhor, e após confirmar que sim, ela começa a revelar seus sentimentos, e pede para que ele aceite que ela continue vivendo ao seu lado, mesmo possuindo um passado sombrio. E é aí que, ao ouvir tudo, Alto fica feliz em saber que ela finalmente está em paz consigo mesma. Então, antes que ele pegue algo na sacola, ela caminha até ele e pede um beijo. Cortamos para um castelo nada suspeito, onde um garoto nada suspeito fica feliz ao saber que o professor não falhou completamente em sua pesquisa. De volta à escola, Velmily se pergunta qual seria o motivo dela estar chamando tanta atenção, mesmo vestindo os trajes escolares. Algum tempo antes da aula, os dois vão carregar a energia um do outro, mas assim que entram na sala de aula, o grupo do conselho aparece e exige que Alto os acompanhe por livre e espontânea pressão. Agora na sala, a líder exige que ele explique a verdade, e é aí que as coisas se complicam. Alto recebe uma lâmina em seu pescoço, e Velmily é cercada por adagas mágicas. Então, ao perceber que as coisas poderiam piorar devido à sua ligação atual com Velmily, ele resolve revelar a verdade, o que tira um curto sorriso da presidente. Ele conta tudo o que aconteceu, mas pede para a presidente o expulsar da academia, mas implora para não causarem nenhum dano a Velmily. Ele revela que inicialmente só a invocou para passar de ano, mas agora tudo mudou, pois seu laço foi além de mestre e serva. E antes de concluir, ele diz que se quiserem tocar em um fio dela, ele mesmo enfrentará a todos. Porém, para a surpresa de todos ou não, a presidente revela que não pretende puni-lo, pois o lema da academia é trate todos os familiares igualmente. Mas quando Jéssica tenta questioná-la, ela diz que se algo acontecer, só precisam mandar Alto para o Vasco que tudo se resolve. Então, para finalizar, ela os convida para o conselho estudantil, o que assusta a todos na sala, mas Alto a pergunta se ela está querendo mantê-los sob vigilância. Ela admite que em parte, mas reforça dizendo que ele realizou grandes feitos nos últimos dias, o que dá a ele o direito de ingressar à elite escolar. Mais tarde no alojamento, Velma lhe pergunta se ele está bem, e quando ele diz que sim, ela pede para que ele tenha cuidado, especialmente com a presidente. Ela diz que durante a reunião, ela sentiu o desejo de eliminá-lo caso ele rejeitasse entrar para o conselho. Ela o informa que a presidente não é uma humana como os outros. Ele então promete ficar atento, porém, Velma lhe resolve coletar um pouco de mana, o que resulta em mais um duelo de chamas entre os dois. Cortamos para um templo, onde a presidente reflete sobre seus próximos passos. De volta à escola, Alto promete ficar mais forte para proteger de todos, porém ao abrir a porta, ele se depara com todas as garotas do conselho se trocando. Mais tarde, Jéssica quase tem um surto, mas a presidente a manda ignorar, pois o erro foi delas de largarem a porta destrancada. Porém, ela resolve dizer a todos que, segundo a investigação dos últimos ocorridos, o inimigo atual pode ser um brasão de platina, um rank dado apenas à elite do reino. Cortamos para um laboratório nada suspeito, onde Koakumiya reclama com Lolita por deixar sua criação morrer. O mesmo diz que teve de lidar com alguns problemas no caminho, mas logo resolveu tudo. De volta a Alto, uma misteriosa mulher de luz surge diante dele. Ela então oferece a ele dois caminhos. Um é justo, onde a humanidade será beneficiada, porém o outro é egoísta, onde somente Velma será beneficiada. Agora toda a decisão de um futuro está em suas mãos. A mulher some, e logo ele acorda pensativo. Velma percebe, o que resulta em mais uma vez, uma troca de mana compartilhada entre os dois. No dia seguinte, o tão esperado exame para bronze chega, mas nosso protagonista está mais que pronto. Ao chegarem a uma sala especial, o professor, que também é um coronel, anuncia aos alunos que o primeiro exame é um exercício prático, onde cada aluno terá de demonstrar a sua quantidade de mana, e caso falhem em preencher o cristal, eles serão reprovados de imediato. O teste então inicia, e aluno por aluno faz a sua tentativa, mas devido à dificuldade de conseguirem acender algo maior que uma chama, os boatos começam a rolar. Todos os alunos invocam seus familiares para ajudá-los, mas quando chega a vez de Lia, ela percebe que o cristal é feito de um mineral que mal flui energia mágica, o que dificultaria a distribuição de mana. Então, com a ajuda de sua familiar, ela consegue focar as cargas de mana para ativar uma grande chama. Até o momento ela é a única a conseguir algum feito, mas logo chega a vez de Charlotte, que também consegue uma grande chama. O professor começa a se perguntar se esse ano será o pior da história. Mas agora chega a vez de Alto, e assim que se aproxima do cristal, ele percebe que o mesmo foi produzido para dissipar energia mágica para fora. Então, após avaliar cada um dos lados, ele pergunta ao instrutor se ele pode escolher o lado do teste.
O professor fica surpreso por Alto ter entendido o real propósito do teste, pois cada direção foi propositalmente feita para avaliar a percepção dos alunos. Então, para provar sua força, ele vai até o lado com maior dificuldade para mostrar a todos seu poder. Velmily se aproxima dele e pede para ele mostrar ainda mais poder. Ao ouvi-la, ele resolve liberar ainda mais energia mágica, o que deixa todos impressionados. Porém, o cristal não resiste e acaba quebrando. O professor fica surpreso, mas resolve revelar apenas a ele, que passou com nota máxima. O homem fala para si mesmo, que nem mesmo um rank Gold ou Platinum conseguiriam fazer algo assim com o cristal, o que o faz se orgulhar em ser um professor. Mais tarde, em algum lugar da escola, Velmily e Alto resolvem passar um tempo juntos, pois mal conseguem se verem. Cortamos para o banheiro, onde um loiro reclama de Alto ter ganhado toda a atenção no teste, mas logo o estranho encapuzado aparece para acertá-lo com uma adaga. Cortamos para as garotas do conselho, onde Jéssica pergunta o que eles farão caso seja real o envolvimento de um rank Platinum nos ataques. A presidente diz que eles estão prontos para lidar com qualquer ameaça, ainda mais quando agora um novo poder nasceu. Jéssica pergunta sobre o que ela está falando, então ela responde, dizendo que Alto está mais forte após receber o coração de Velmily, o que deixa Jéssica confusa sobre o porquê ele aceitou o coração dela. A presidente fala que tudo é óbvio, pois Alto está apaixonado por ela. De volta ao Prota, Alto se despede de Velmily, pois não é permitido familiares no teste escrito, porém após se acomodar em seu lugar, um garoto se senta ao seu lado e sorri. Alguns minutos depois do lado de fora, Velmily reclama dos longos 10 minutos que aguarda Alto. O mesmo por outro lado, se concentra em seu teste, diferente do garoto nada suspeito, porém quando ele menos percebe, o garoto acorda e começa a responder tudo com facilidade, o que impressiona Alto. Mas é aí que de repente um professor entra na sala, ordenando que o teste seja interrompido. E quando o tutor pergunta o motivo, ele informa que um aluno que deveria estar no teste foi encontrado de arrasta, o que significa que havia um impostor na turma. Não demora e logo o garoto se torna o alvo principal. A agilidade dos professores em encontrar o culpado o deixa impressionado, mas então ele se vê obrigado a iniciar um ataque com sua fortaleza Golem. Alto pergunta quem ele é. O garoto apenas resume tudo se apresentando como seu inimigo. O tenente Mackenzie tenta o prender, mas seu braço logo é esmagado. Por sorte, o professor Faranks aparece nos 45 do segundo tempo para salvá-lo. Ele então reconhece o garoto como Lolith of Avens, o mago mais jovem a virar um rank platina. Resumindo, o garoto é um prodígio. Cortamos para o lado de fora, onde os alunos já foram evacuados, porém Lia tenta entrar a todo custo atrás de Alto. Não demora. E logo as unidades de segurança aparecem para lidar com a ameaça, porém eles vacilam e Lia consegue entrar, todos a seguem, até que percebem que voltaram à entrada novamente. Uma magia de transferência em larga escala foi ativada para impedir qualquer intruso. De volta à sala de teste, Lolith está varrendo o chão com todos enquanto usa sua fortaleza Golem. Por outro lado, Alto começa a ficar furioso em ver Velmily ferida, então com seu modo Super Saiyajin ativado. Ele usa sua energia para explodir o Golem. Surpreso, Lolith tenta convocar outros dois, mas Alto facilmente lida com eles. Então novamente, Lolith é obrigado a usar sua melhor técnica para lidar com Alto. Ao vê-lo ferido, Velmily perde o controle e se transforma, mas quando tenta atacá-lo, Lolith usa o selamento nela, o que a faz cair inconsciente no chão. Então ao perceber que já venceu a todos, ele resolve finalizar Alto para poder levar Velmily embora e usá-la para destruir o mundo, mas quando ele ordena que seu familiar elimine Alto, um poder vindo de sua bolsa o salva. Em seguida o livro em que ela foi selada flutua em sua frente, e dele sai a mulher que apareceu em seu sonho. Ela se apresenta como a primeira maga. Ela conta que não está realmente viva, pois o que todos veem é apenas um último desejo de sua memória. Ela também revela que foi a responsável por selar Velmily no livro. Porém antes dele falar algo, ela diz que apenas aceitou o pedido de Velmily para ser selada, pois ela reconheceu todos os problemas que causou no passado. A mulher então pergunta a ele se ele a aceita mesmo com seus defeitos. Alto diz que sim, mesmo não entendendo seus próprios sentimentos. Contente ao ouvir tudo, ela o teleporta para o mundo das memórias, onde o tempo e espaço não afetam o mundo real. Nesse mundo 550 anos atrás, quando Ortigia ainda era um pequeno vilarejo, uma garotinha hiperativa devorava um ensopado de mingau enquanto vivia com sua família adotiva. E em certo dia, ela pergunta à freira se ela era um demônio para ter pequenos chifres. A mulher diz que sim, mas quando ela pergunta por que ela cuida tão bem dela, quando ela é um demônio,
A freira diz que faz tudo por ela ser da sua família. Porém apenas ela sabia da verdade. Pelo menos até certo dia, em que todos descobriram a verdade, a cidade então passou a odiá-la, com exceção de Mirelle e da freira. Com o passar dos dias eles foram obrigados a se isolarem na capela local. Mirelle percebe que o tempo é curto, e logo a capela pode ser invadida, o que resultaria na morte dela. Então para proteger ela pede a Velmily para fugir. E com dor no coração em ter que se separar da pequena, Mirelle se despede ao dizer que sempre a amará. Mas enquanto ela tenta fugir, ela ouve alguns homens planejando machucarem sua família, e quando vai até eles, tudo se transforma em um pesadelo, pois toda sua família se foi. Ela se lembra de todos eles, e de tudo que perdeu. Então é aí que amor se transforma em ódio. E logo o ódio resulta em vingança de toda a cidade. A mulher explica que a partir de agora, 200 anos se passaram, até o dia em que ela será selada. Desesperado, Alto vai até ela. Ao vê-lo, a garota começa a contar tudo de ruim que acabou fazendo. Nesse momento, Alto a abraça e diz que está tudo bem. Ele promete ficar ao seu lado até o fim. Ele reforça dizendo que, mesmo que todo mundo se volte contra eles, ele ainda a amará até o fim. E é aí que todas as dores do passado dela são esquecidas, claro que somado a um beijo. O selamento das correntes de Lolite é destruído. De volta ao mundo real, Lolite fica ansioso para o próximo duelo entre eles. Então para começar, ele convoca seu familiar novamente, mas antes, ele pergunta a Alto se ele pode ver a verdade nas memórias dela. Ele pergunta se ele viu o poder destrutivo que ela possui, a famosa demônio que chega a ser temida por todos os outros demônios, devido a seu poder de destruição a nível global. Alto manda se calar. Ele fala que não se importa com quem ela foi, ou com seu passado, pois ele sabe bem o quão gentil e boa ela pode ser. Ele então a chama para unirem seu poder mais uma vez, e com um único ataque, eles destroem o familiar de Lolite. Lolita percebe que o poder deles aumentou, então é forçada a usar mais poder, porém uma mulher aparece e ordena que eles se retirem. Ela adverte que logo, a barreira será destruída pela guarda real que está cercando a academia. Ambos então partem. A mulher aparece novamente e pergunta a Alto se ele cuidará de Velmily a partir de agora. Ele então promete cuidar dela. A mulher sorri e agradece a Velmily por sua amizade, antes de sua consciência se extinguir por completo. A barreira começa a sumir, e toda a escola volta ao normal totalmente reparada. Logo seus amigos aparecem para abraçá-lo. Cortamos para Jéssica ensinando um pouco de democracia para Alto, mas quando ela percebe que ele não é bom em esgrima, Chris resolve nivelar o jogo, pois todos têm muito a ensinar a ele sobre duelo mágico. No fim do treino, ele pede as duas para treinar com elas mais vezes, e quando ela pergunta o porquê disso, ele revela que deseja ficar mais forte para proteger Velmily de qualquer um que queira ferir. Ao ouvir tudo, Jéssica acaba ficando vermelha em vê-lo demonstrar todo o seu amor em ações. De volta a casa, eles resolveram avançar o sinal. No dia seguinte, o Conselho Estudantil debate sobre os problemas que acabaram surgindo no psicológico dos alunos que presenciaram os últimos ataques. Por mais que as estruturas das escolas foram reparadas, a presidente propõe ao Conselho de irem lidar pessoalmente com o grupo criminoso que atacou a academia. E por mais que eles tenham de enfrentar soldados de rank Platinum, todos concordam com ela, em punir qualquer ameaça que aconteça aos alunos ou familiares. No fim todos são aprovados para rank bronze, até Marcos que passou usando sua caneta mágica de cola. Por outro lado, Lia fica agitada ao pensar que Alto deve estar nas garras de Velmily. E bom, ela não está errada. E assim termina a primeira temporada de Quem Sou no Vermelho. Se gostaram deixe o like, comentem Quem Sou. E claro inscreva-se para mais vídeos como esse. Por hora deixo 2 vídeos na tela para vocês. Até a próxima meus lendários fãs de drama.